Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Pois nessa semana, lendo a Folha de São Paulo, uma matéria cujo título Empresas enxugam estrutura e Brasil elimina mais de 300 mil vagas de gerente e diretor em 6 anos. E ao mesmo tempo, a gente lê também outras notícias que o mercado está aquecido. Afinal, o que está acontecendo? As lideranças não estão mais servindo? Que tipo de perfil as empresas estão buscando? Para conversar conosco aqui no Alma dos Negócios hoje, meu convidado é Guilherme Neves, sócio e headhunter na Evermont Executive and Board Search. E a minha primeira pergunta, primeiro é agradecer, Neves, pela tua presença aqui e poder trocar contigo esse teu conhecimento tão vasto, e eu sei que tu és um apaixonado também por esse tema. E afinal, a matéria ela foi mais, tipo, sensacionalista ou este número está condizendo com a realidade? Tá bem. Antes de tudo, queria agradecer o convite, é um prazer estar contigo aqui, Ana. E naturalmente a gente vê no mercado aconteceram ao longo desses últimos anos alguns enxugamentos naturais desses movimentos de maior controle de custos por conta das empresas, uma mudança de impacto tecnológico que também acabou impactando muito, e houveram sequencialmente alguns layoffs. Pelo que a matéria comenta, eu confesso que eu não li exatamente a matéria, ela comenta especificamente cargos de gerência. E naturalmente, quando a gente tem É, gerência e e diretores, diretorias, até também por isso que me chamou um pouco a atenção isso, pela questão da diretoria, mas vamos sim. lá. Mas quando a gente tem esses enxugamentos, sim, mas naturalmente boa parte dessas posições também vão ser cargos de liderança. Então, pelo que eu acompanho no mercado, houveram sim ondas de desligamento nesses últimos anos por diversos fatores. E naturalmente dentro desses desligamentos existem posições de liderança, mas Uhum. não especificamente por serem diretores ou por serem gerentes, na minha opinião e pelo que eu vejo nos nossos processos. Pois é, porque a matéria até ela contextualiza um pouco que neste período, que nós estamos falando de 6 anos, também tivemos alguns episódios como que impactam, eles até falam muito nas Uhum, multinacionais aqui no Brasil, justamente porque elas enfrentam, como todos os países, a pandemia, uhum, depois a invasão, né, na Ucrânia, agora a taxação dos impostos, né, a taxação, enfim, de produtos pelo presidente Trump, e que uhum, tudo isso faz com que tenha aí uma configuração econômica por trás e até política. uhum. Eh, Vocês têm observado chegada de diretores ou profissionais estrangeiros para essas empresas ou não, Neves? Não tanto, não tanto. O que geralmente as multinacionais que buscam essas posições de liderança no Brasil querem é efetivamente um executivo que conheça a cultura local e consiga ter um bom trânsito entre ambas as culturas, entre uma cultura, seja norte-americana, indiana, europeia, asiática ou o que Uhum, for, e consiga, obviamente, cascatear esses processos culturais da multinacional para território brasileiro, entendendo bem os nossos fatores regionais. uhum. Aí, como tu comentou, a gente nesses últimos 6 anos, nós tivemos muitos impactos. A pandemia foi um impacto global gigantesco, as sequências de guerras globais também impactam a cadeia logística e outros processos de operações. Agora, uma nova revolução tecnológica baseada em inteligência artificial, até ano passado ainda arranhando um pouco mais na superfície, mas agora já entrando efetivamente nos processos organizacionais das companhias, nas operações das companhias de estrutura industrial também. Então, isso sequencialmente provoca remodelagem de negócio e, com isso, acontecem movimentações naturais de headcount dentro das Uhum. organizações. Bom, e uma questão também que às vezes tem sido abordado é que o cargo da gerência, esse cargo está desaparecendo e tende a desaparecer. Uhum, Claro que a gente sempre fica, né? É verdade? Como é que uhum. é? Bom, não é mais gerente, é o quê? É, existe essa tendência, Tá Neves? bem. Ah, existe.
pelo que eu percebo, uma intenção, mas não uma Uhum. realidade ainda. Nós recentemente lançamos um estudo chamado People Trends, onde a gente entrevistou um pouco mais de cento e poucos executivos de recursos humanos para, de fato, entender o que eles preveem de tendências para 2026. Aliás, um belo material, tive a Opa, muito obrigado. oportunidade de acessá-lo e realmente parabéns pelo trabalho. Ah, muito obrigado. Mas, o que a gente percebe é que existe esse, desejo de horizontalizar mais o negócio, mas Uhum, ainda é uma taxa muito pequena, menos de 10% das organizações brasileiras, elas de fato são horizontalizadas na sua cadeia de tomada de decisão. A grande maioria, ela ainda tem uma estrutura hierárquica mais verticalizada tradicional, como sempre foi. O que a gente tem de impactos com tudo isso que a gente comentou até então são redesenhos de negócio e cadeiras que acabam sendo absorvidas por cadeiras pares, né? A gente uhum, vem numa sequência de anos com a palavra performance no topo dos trending topics para as áreas organizacionais, então performance, orientação a resultado, a companhia ter que fazer mais com o mesmo ou mais com menos, e com isso existem enxugamentos. Existem uhum, áreas que elas acabam sendo absorvidas por outras, e com isso cadeiras de liderança média deixam de existir para se centralizar em uma única posição. 3 gerências viram uma e assim por diante, né? Num uhum. exemplo um pouco mais simplório. Então a gente tem esse nível de enxugamento, mas ainda numa linha muito vertical de tomada de decisão dentro das Porque companhias. eu fiquei pensando, né, some o gerente e aí aquela velha máxima, chama o gerente, quero falar com o gerente quando alguma coisa não dá certo, principalmente o consumidor, né. "Onde é que está teu gerente?" Eu digo: "Opa, vamos falar com quem aí, né?" Uhum. Fazendo, claro, uma brincadeira. Sim. Ô Neves, e nessa questão ainda da alta ou enfim, da diretoria, quando esta mão de obra, no caso, ela é extinta, como é que ela é, assim, absorvida e o que que fica no lugar? Uhum. O pessoal, contratam como consultor, como um prestador de serviço? Como é que conta pra gente Uhum. como é que acontece isso no dia a dia? Uhum, tá bem. Geralmente, quando acontecem esses movimentos dentro da companhia, o mais natural é que a gente tenha uma mudança no estilo de liderança dentro da estrutura. Então, a gente até então vinha numa linha muito forte de gestão de talentos, gestão de posições mais especificamente, e agora a grande tendência que a gente percebe um dos resultados do estudo é uma gestão de um pool de competências. Então eu Uhum, paro de liderar cargos e eu começo a liderar um pool de competências que eu preciso administrar para poder atingir o meu resultado de negócio. Então eu preciso atingir um crescimento, eu preciso atingir um turnover, que pool de competências eu preciso para atingir o meu resultado, onde a minha área impacta esse negócio, e é a partir dali que eu faço essa gestão. Então, não necessariamente eu preciso ter abaixo de mim 20, 25 cargos, eu preciso ter uma série de competências, e aí, óbvio, eu vou preenchendo com o talento uhum. adequado para que me entregue cada uma dessas, para que de fato eu consiga entregar esse resultado efetivo na frente. Bom, a Evermont, vocês, o reconhecimento e a especialidade de vocês é a alta liderança, né, a Uhum. busca para colocação em alta liderança. Como é que está este mercado? Vocês também atuam Rio Grande do Sul, Paraná, atuam, claro, para todo o Brasil, Uhum. mas sempre com foco mais na região sul? Uhum. Nós temos 4 escritórios em território nacional hoje, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas como tu comentaste, a gente atua a nível nacional. Como nós nascemos no Sul, é mais natural que, Hum. naturalmente, a expansão se deu aqui, então é onde a gente tem um grande domínio. Hoje a gente já tem o privilégio de poder dizer que nós somos a maior companhia de recrutamento executivo do sul do país e ano após ano expandindo ao longo do território nacional, e também alguns dos nossos vizinhos de América Latina já também. Bom, dentro desse, digamos, dessa geografia de vocês, pegando 2025 e agora este ano de 2026 com esses impactos, assim, tem a Uhum, questão econômica, temos um ano de eleições e temos também Copa do Mundo.
isso aí já está aparecendo dentro dessa, digamos, desse cenário das empresas para contratação, ou ainda não foi, vocês não observaram isso? Existem 2 grandes discursos que a gente percebe, Ana. Hum, Alguns cenários um pouco mais, não vou chamar de pessimistas, mas, mais, um pouco retraídos esperando resultados de eleição. Como sempre se tem esse discurso, vamos esperar para ver para que onde a gente se direciona, mas a cada ano que passa a gente percebe, uma diminuição muito grande desse discurso, né. Como a gente vem de cenários de mudança política muito frequente, um mercado um pouco mais polarizado, as companhias elas acabaram por sair um pouco dessa linha, e o que a gente tem escutado dos nossos principais parceiros a nível nacional é: olha, nosso planejamento estratégico é esse, nós uhum. vamos segui-los independente da linha de governo que vier para um lado, para o outro, que for, se for mais para um lado a gente vai nos ajustarmos mais para esse lado, se for para o outro, mas independente disso eu vou fazer o meu negócio acontecer. Então começou um discurso de muito mais otimismo, mais proatividade, mais fazer acontecer sem deixar muito à mercê de cenários políticos, econômicos, guerras e assim por diante. A gente precisa continuar crescendo e, obviamente, a partir daí vão ter cenários que vão ter algumas pequenas alterações de rota, mas eu não vou deixar de fazer meu investimento, não vou deixar de pensar no meu crescimento no médio e no longo prazo por conta disso, senão também a cada 4 anos eu preciso parar o meu negócio para ver o que, que vai acontecer, e as companhias eu vejo que e os líderes empresariais cansaram um pouco desse discurso e já estão Uhum. numa linha muito mais propositiva do que retraída. Que coisa boa, olha, fico muito feliz de poder ouvir isso, porque muitas vezes a gente, né, como eu também Uhum, acompanho, né, as manchetes e, a gente está sempre ali também para saber o que que está acontecendo, e muitas vezes é isso: "Nossa, agora pé no freio, porque vai ter o uhum, país, né, vai ter o período de eleição, vai ter", e como diz, o Brasil também começa a funcionar depois do carnaval. uhum. Não sei se isso neste ano foi verdadeiro, porque me parece que, terminou o carnaval, Porto Alegre, claro, não voltou a pleno, mas me parece, como hoje é o sábado, logo após aí essa quarta-feira de cinza, mas a cidade, me parece que ela já estava no seu quase Uhum, normal, uhum. Neves, e acho que as Sim. empresas também ou eu que estou viajando. Não, 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 essa é uma realidade que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos, né, parece que a gente não tem mais aquela pausa do ano novo, e como a gente acaba tanto, iniciando e finalizando muitos processos, tanto seletivos quanto do braço do instituto também, a gente percebe isso muito claro, ao longo dos processos seletivos, o quanto as companhias estão ou não desacelerando. Na Uhum. primeira semana de janeiro teve um executivo que me comentou uma frase que eu usei até então, que é: "Olha, a gente não está em 2026, nós estamos em 2025 2, porque não acabou, a gente Acabou, só seguiu. sim, Seguimos, teve ali um final de semana no meio do caminho, mas a gente seguiu tocando. Então é um pouco dessa sensação que eu tenho percebido do mercado nos últimos pelo menos 3 anos. Não tem mais aquela virada de página de um ano para o outro, o Uhum. negócio segue, borbulhante e segue acelerado sem grandes interrupções nessas viradas de ano. É, porque chega, né, e até esse ano agora todo mundo também só fala, são os feriados que teremos. Eu digo: "Nossa, terminou um, o pessoal já está pensando no próximo". Uhum, Neves, tu falaste no instituto, o Instituto Evermonte, que vocês uhum, lançaram no ano passado, isso. uma festa muito bonita, tive o privilégio de estar lá com vocês. O instituto, ele é voltado para quê? Qual o Tá objetivo do bem. instituto? Tá bem. Trazendo um pouco do desenho geral de como o grupo funciona hoje. Nós Uhum, temos um braço que é o braço de onde nasceu a Evermonte, que é o de recrutamento executivo, onde a gente atua com posições de alta gestão. A gente também tem um braço de serviços para conselho, onde a gente faz tanto estruturação e processos seletivos para conselhos, e também o Instituto Evermonte, onde saem boa parte dos nossos conteúdos, as pesquisas e os estudos que nós lançamos saem do Instituto. A gente tem um time especializado de conteúdo para isso e também os braços de serviços para as áreas de recursos humanos. Então, vai desde design organizacional, processos de assessment,
gestão de design de competências, gestão de talentos, trilhas de carreiras, design de comp management, ou seja, como é que eu construo estratégias de remuneração fixa e variável para atrair e reter melhor o meu público interno. Então, todo esse braço também tem um time de especialistas que são focados nessas temáticas, que constroem soluções para os nossos parceiros. E as empresas já estão se dando conta e já estão demandando o instituto? Muito, bastante. Olha que bom. Ele até está tendo uma aceleração muito mais rápida do que a gente imaginava, principalmente por conta da palavra que eu comentei antes, que é a palavra performance. Acho que, Uhum. inclusive, no nosso estudo, a gente faz uma pesquisa sobre soft skills e hard skills, e a principal que veio nessa última pesquisa é a orientação a resultados. E isso passa muito pela área de gestão de pessoas. Então, a área de pessoas, ela começou a trabalhar projetos muito mais propositivos e voltados à estratégia de negócio, saindo daquelas agendas mais holísticas, mais etéreas de Uhum. desenvolvimento e indo para agendas pragmáticas, onde a área de recursos humanos entrega resultado de fato, em gestão de remuneração, em programas de atração mais fortes, em um design organizacional que é mais condizente com a realidade da companhia, em um programa de assessment que vai gerar um processo de sucessão para as próximas diretorias, presidências, gerências dentro do negócio, agendas com início, meio e fim e que tem um resultado claro de A para B, que é o que eu comento com os nossos parceiros. Não tem Uhum. mais espaço, e eu falo isso como alguém que é psicólogo e atuou no Sim. RH no passado, então eu falo com propriedade. Não existe mais espaço para aquelas agendas vazias, onde não se tem um resultado claro obtido. Então, o Instituto ele vem sendo muito impulsionado por conta disso. A área de pessoas vem buscando muito o Instituto para ajudar a construir programas e projetos com resultados claros de negócio. Uhum. Bom, uma outra questão, eu me preparei aqui para essa entrevista, mas é porque são muitas perguntas e muitas questões Aham. importantes. Eh, a experiência, hoje se fala muito, nessa questão da experiência, do blend geracional. A experiência, ela deixou de ser o principal ativo ou hoje existe um excesso de oferta de líderes experientes? Ótimo. Boa pergunta e é algo que a gente vem se deparando bastante nessa transformação Eu sei, me dos assopraram. dos processos seletivos nos últimos anos. Hã. Antigamente se tinha aquela máxima do contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né, uma Certo, máxima bem conhecida de é. mercado. E inclusive essa é uma pergunta que a gente faz dentro do estudo do People Trends para os executivos de recursos humanos, o que que para eles é prioridade num processo seletivo e majoritariamente veio comportamento, perfil comportamental. Então, hoje a gente percebe uma mudança muito clara, onde, claro, a experiência técnica ela ainda é muito importante, Uhum, principalmente para cargos de alta gestão, onde o executivo ele já tem 20, 30, 40 anos de trajetória profissional. Então, óbvio que o que ele entregou ao longo do caminho segue sendo muito importante, mas muito menos a título de posição de cargo e muito mais a projeto. O que, que de fato ele entregou como valor para o aham. negócio vinculado ao perfil comportamental que eu preciso para esse novo momento, que é um momento de virada de chave tecnológica, é um momento onde eu tenho diversas novas gerações ocupando o local de trabalho, onde existe uma gestão geracional muito complexa também. Então, esse perfil de maior resiliência, de jogo de cintura, de uma estrutura mais seniorizada para poder liderar esses conflitos e complicações internas ele acaba sobressaindo muito mais no processo seletivo. E ao longo disso, nós internamente usamos algumas outras ferramentas para pegar outras variáveis além de comportamento e técnico. Cognição, personalidade, dentro da nossa estrutura de assessment, são Uhum. outros pontos que nós consideramos importantes para poder fazer uma contratação o mais assertiva possível. Mas, voltando à tua pergunta, o técnico ele ainda tem um peso importante, mas o comportamental ele tem se sobressaído muito mais como uma exigência nos processos seletivos. Se tu fosse fazer uma entrevista hoje comigo, eu estou buscando uma posição, qual seria a primeira pergunta? Provavelmente começaria com o que que tu vem buscando. Que, quando a gente fala de um nível executivo, não é somente o que que a companhia quer, o Ah. executivo escolhe, um bom executivo escolhe onde ele vai trabalhar hoje. Então não Hum. adianta de nada eu querer te trazer para um processo que não faça sentido para ti nesse momento. Então, se o meu projeto hoje, projeto ao qual eu estou defendendo do meu cliente,
não tiver sinergia com o que tu busca, nada me adianta eu tentar ficar empurrando uma posição que não faz sentido para ti. Eu preciso que as duas partes estejam compradas e interessadas, senão esse relacionamento não vai funcionar no médio e no longo prazo, que é o que a gente percebe de muito equívoco em processos empurrados, onde eu tento Hum. empurrar um projeto para um candidato, para um executivo, ou tento empurrar um executivo para uma companhia, e é nítido que não vai ser um relacionamento de longo prazo ou não vai gerar bons frutos. Então, hoje, em nível executivo, como eu comentei, um diretor, um bom gerente, um profissional que está muito bem alocado, ele tem a opção de escolher onde ele quer atuar. Então, eu preciso que a pessoa esteja muito engajada com o processo, tanto quanto a companhia com esse profissional. O Rio Grande do Sul, ele tem uma característica de ter, claro, o Brasil todo, mas muitas empresas familiares. E muitas Uhum, empresas, sempre aí tu falava, aquela coisa, o filho muitas vezes tinha que assumir, uhum, né, a companhia ou com a morte ou com a aposentadoria do pai. Isso aí ainda continua ou as empresas já começaram a se dar conta e estão, nessa referência de fazer uma transição e buscar profissionais que uhum, possam, né, que sejam do mercado e que possam levar adiante uhum. aquilo que esse pai ou esse fundador, deu por Sim. início? Se eu comparo hoje com 20, 30 anos atrás, naturalmente hoje existe um perfil de profissionalização muito maior, Uhum, mas varia muito de companhia para companhia e esse cenário entre pai e filha, mãe e filho, seja como tiver desenhado a estrutura familiar, existem várias variáveis dentro disso. Existe muito ainda a figura dos pais ou do pai que quer que o filho assuma e o filho não quer, ou quer que o filho assuma, o filho também quer, mas talvez dentro da estrutura não seja a pessoa mais capacitada, ou o pai não quer que o filho assuma, quer que ele vá para outro negócio, mas o filho tem uma questão de projeção muito grande perante os pais, ele quer participar do negócio. Então, os cenários eles variam muito. O importante é a companhia identificar de fato, o nível de maturidade e se for, de fato querer que a próxima geração assuma o negócio e é do interesse dessa geração assumir, que faça um desenvolvimento, executivo ou a nível de conselho familiar, para que essa pessoa ocupe uma cadeira em conselho, de forma muito bem estruturada. O uhum. que a gente mais vê de equívoco é deixar para a última hora. Então existem companhias aí que eu tenho um dono de negócio com 80, 90 anos de idade ainda como um líder centralizador e os filhos sem terem sido desenvolvidos para assumir essa posição. O que muito provavelmente vai acontecer no futuro é ter uma quebra de gestão muito grande. Então, começar esse processo de preparação antecipadamente, pensar num planejamento sucessório, pensar na construção de um conselho para apoiar esse processo é muito importante para que a companhia continue perpetuando. É óbvio que eu não posso deixar de falar, é a questão aí, já que nós estamos falando aí com uma empresa, né, que é expert nessa contratação de altas lideranças, e as mulheres, como é que elas estão neste cenário Uhum, aí de alta liderança nas empresas, uhum. de cargos de alta liderança? Muito demandadas. É mesmo? Geralmente uma preferência das companhias, poder trazer mulheres para as posições de liderança. É uma demanda que a gente vem com muita recorrência. Ou a gente tem uma, uma companhia que para ela indifere se vai ser um homem, se vai ser mulher, ela quer um bom profissional, independente Uhum. de gênero, ou então existe uma preferência por trazer uma mulher para poder ampliar a diversidade no corpo de liderança. Então é muito comum nos processos a companhia ter uma preferência. A nível executivo, a gente vê poucas posições que elas são restritivas a mulheres. Isso a gente, Uhum. pelo menos o que eu percebo, não é o que a gente costuma fazer em posições. Eu vejo muito isso em posições de base, quando você vê as vagas no LinkedIn, assim por diante ali, né, exclusivas ali. Sim. Mas a nível executivo sempre existe uma preferência para eu poder ampliar a minha diversidade de gênero dentro do corpo diretivo ou do corpo gerencial das companhias. Então, sim, tem uma demanda sempre muito grande para perfis de mulheres. Eu atuo muito com posições industriais, então essa é uma área que é muito restrita. O perfil de Sei. mulheres
disponíveis em comparação ao perfil masculino, estatisticamente falando, né? No mercado tenho muito mais perfis masculinos do que femininos em operações industriais a nível de gestão. Então, é sempre muito bom quando eu consigo conhecer boas executivas que eu sei que eu vou ter muita disponibilidade de mercado, são perfis que têm muita liquidez, Hum. que as companhias têm uma abertura muito grande, uma aceitação muito grande para perfis femininos de liderança. O o Guilherme Vivian, teu xará, ele já me deu, o toque, mas eu vou ter que fazer mais uma pergunta rapidinho, porque eu fico muito curiosa e quando o bate-papo tá bom, né, então eu tenho que encerrar. Eh, essa questão aí tem essa questão de gênero, mas também, me parece, não sei se isso tem a ver com as questões regionais. Então, vocês têm atuação Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Eu vou tirar São Paulo porque centro do país e Uhum. tal. Nos 3 estados do sul, alguma característica especial que difere os 3 quando vão em busca de contratação de executivos, assim, que te chama Uhum. atenção ou Uhum. geralmente são as mesmas necessidades de perfil? Entre os estados, se eu for generalizar, não tem muita diferença. O que eu tenho é uma diferença por regiões dentro do Do estado. estado. Uhum. Porque o perfil que está atuando em Curitiba, ele acaba sendo muito parecido com o perfil de São Paulo, até pela proximidade física. O norte de Santa Catarina, que é a região de maior PIB, ali, Joinville Sim. também já é muito bem desenvolvida. Porto Alegre, capital aqui também. As capitais, de modo geral, e Joinville, vou tirar a exceção porque tem um PIB, inclusive, maior do que Florianópolis, se eu não me engano. Eles acabam tendo um perfil um pouco diferente. Olhando só para o Rio Grande do Sul, eu sempre brinco, existem muitos Rio Grandes do Sul dentro do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre é um perfil, a Serra Gaúcha é outro, a região do Alto Uruguai, que já é uma colonização alemã, diferente da colonização italiana da Serra, já é outro perfil, e o pessoal acha que interior é interior, né? Mas não, existe muita diferença. O perfil de companhias da fronteira do Rio Grande do Sul é outro perfil. Então, esses cuidados regionais a gente sempre tem que ter em processo seletivo para garantir uma perenidade desse executivo que vai ocupar a cadeira dentro da companhia. Mesma coisa em Santa Catarina, um perfil que vai atuar num polo tecnológico que é Florianópolis é o perfil que vai atuar em Chapecó ou Concórdia, que é uma região interiorana de colonização alemã, cidades excelentes com uma qualidade de vida ótima, inclusive Uhum. Chapecó crescendo muito, Muito. é um perfil diferente. Entre Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, que é no extremo oeste do Paraná, são perfis diferentes. Essas questões regionais e culturais eu preciso ter o tato e a sensibilidade de entender qual o perfil que de fato vai ter maior perenidade, para que seja um processo bom pro executivo ou para a executiva que está se movimentando para a região e para a companhia também. Para encerrar, é mais difícil contratar ou demitir? Olha, essa é uma ótima pergunta. Ambos são processos complexos e ambos são processos delicados. O que a gente percebe no nosso nível é que geralmente a demissão ela vem por conta de um processo seletivo não tão bem conduzido. Hum. Então, dar mais atenção para o processo de contratação, eu diria que é a dica de ouro aqui para evitar esse processo e esse custo, que é um custo muito alto. Sim. Contratar e demitir e recontratar gera um custo muito grande para a companhia. Então, estejam atentos a esse processo. Ai, Ricardo Neves, tem que voltar mais aqui no Alma dos Negócios. Olha quanta coisa. Olha aqui, ó, a minha cola, tudo que eu me preparei, eu não fiz nem a metade. Mas nós vamos agora. Eu agradeço muito aqui, então, a presença do Guilherme Neves, sócio e headhunter na Evermont Executive and Board Search. Nós vamos agora ao comentário. Eu troco muito as câmeras aqui, viu, Guilherme? Mas não tem problema. Nós vamos agora ao comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, você que acompanha o Alma dos Negócios. Hoje quero relembrar um episódio que abalou não apenas grandes empresas, mas a credibilidade de um dos pilares da economia brasileira, o agronegócio. Estou falando da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2017. A investigação revelou um esquema de corrupção envolvendo fiscais, servidores públicos e funcionários de frigoríficos, com a liberação irregular de produtos de origem animal.
Surgiram suspeitas de falhas nos controles sanitários e até de adulteração de alimentos, uma combinação explosiva quando o assunto é a confiança do consumidor. O impacto foi imediato. As ações de companhias do setor despencaram, os mercados internacionais passaram a exigir explicações e os consumidores começaram a questionar a segurança do que chegava à sua mesa. Marcas de enorme visibilidade, como JBS e BRF, tiveram a sua credibilidade colocada à prova. Em um único pregão, a JBS perdeu bilhões em valor de mercado. Um retrato, claro, de como as crises reputacionais se convertem rapidamente em perdas financeiras. A reação das empresas e das autoridades buscou conter o dano e reforçar os sistemas de fiscalização. Ainda que nem todas as acusações tenham resultado em condenações diretas, a percepção de risco já estava instalada. E reputação, como sabemos, não opera apenas no campo dos fatos, ela vive, sobretudo, no território da percepção. O caso deixa uma lição estratégica. Reputação não depende só da conduta interna de uma organização. Ela também é influenciada pela solidez ou pela fragilidade do ecossistema de governança e regulação ao redor do negócio. Quando a confiança em um produto essencial é colocada em dúvida, recuperá-la exige mais do que notas técnicas. É preciso transparência, comunicação objetiva e medidas concretas que demonstrem controle e responsabilidade. No fim das contas, a confiança leva anos para ser construída e pode ser abalada em questão de horas. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau.